Sabe aquela pergunta que fica martelando na cabeça da gente? Por que as coisas dão tão errado para quem tenta fazer o certo? Ah, essa pergunta. Ela não é só uma questão teológica, né? É visceral. A gente vê alguém bom, justo, que se esforça e de repente a vida da pessoa desmorona. E ao mesmo tempo parece que quem vive de um jeito, sei lá, torto, egoísta, muitas vezes prospera. Fica um gosto amargo, né? Fica uma sensação de que o universo tá de cabeça para baixo. E a pior parte, eu acho, é que quando a dor bate de verdade, as respostas prontas não ajudam em nada. Nada. Aquele clichê de Deus sabe o que faz ou tem um propósito maior, no meio do sofrimento isso soa vazio, quase uma ofensa. Exato. Porque a dor não quer uma explicação, ela quer alívio, quer companhia. Sim. E olha, vamos ser bem honestos aqui desde o começo. A gente não vai sair daqui com a resposta definitiva. Seria, sei lá, uma arrogância da nossa parte tentar isso. Com certeza. A nossa proposta hoje é outra. A gente tem um material bem denso em mãos, são sermões sobre a arte de lamentar, análises profundas do C.S. Lewis sobre o sofrimento, estudos sobre a história de Jó. E até alguns textos teológicos que olham para a figura de Cristo, né? A ideia é caminhar por dentro dessas fontes com honestidade, sem a pressão de ter que chegar a uma conclusão limpinha, organizada. É mais como tatear no escuro, juntos. Exato. Para ver que fios de compreensão ou talvez só de consolo a gente consegue encontrar. É uma busca por algum sentido, mesmo que seja um sentido parcial. Ok, então, vamos mergulhar nisso. Acho que a gente pode começar por uma ideia que parece que vem de fábrica com a gente, sabe? Qual? Esse senso de justiça intuitivo. Se eu faço o bem, eu deveria receber o bem. É quase uma troca, né? Sim, a noção de merecimento. Isso. E uma das nossas fontes, uma análise do BT Papo, diz que essa noção se parece muito mais com uma lógica de karma do que com a visão cristã. E é uma expectativa que a vida real quebra o tempo todo. E essa quebra de expectativa é justamente o ponto de partida do que os teólogos chamam de teodiceia. A tentativa de conciliar um Deus bom com o sofrimento, certo? Isso. E ninguém formulou esse dilema de forma mais cortante do que o C.S. Lewis, aquele escritor de Nárnia, que também escreveu coisas profundíssimas sobre a fé. E como é que ele coloca? Ele é lógico, quase matemático. Ele diz mais ou menos assim: se Deus fosse bom, ele desejaria tornar suas criaturas perfeitamente felizes. Ok. Se fosse todo-poderoso, seria capaz de fazer o que quisesse. Mas as criaturas não são felizes. E a conclusão é: portanto, a Deus falta ou a bondade, ou o poder, ou ambos. Quando você ouve assim, parece um cheque-mate. Uma lógica fria que encurrala a fé. E, nossa, ninguém na história personifica mais esse paradoxo do que Jó. Eu confesso que por muito tempo eu li a história dele como sendo sobre paciência. Há muita gente lê assim. Mas as fontes que a gente tem aqui dizem que a questão é outra, bem mais profunda. A história já começa de um jeito chocante, né? Sim. O próprio Deus elogia Jó. Diz que ele é íntegro, reto, não tem pecado escondido. Exatamente. Ele é o garoto propaganda da fidelidade. E é aí que a provocação de Satanás vira o jogo. A acusação é: claro que ele te serve. Você o protegeu, o abençoou. Tira tudo dele para ver se ele não te amaldiçoa na sua cara. E essa provocação não é só contra Jó, né? É uma pergunta que ecoa até hoje. A nossa fé é genuína ou é só um contrato de benefícios? É uma pergunta muito desconfortável. Muito. E a fonte que analisa o livro de Jó reforça isso. O livro não está tentando explicar o porquê do sofrimento. Ele não entrega uma causa. Ele faz uma pergunta ainda mais radical. Que é? É possível amar a Deus por quem Ele é e não apenas pelas coisas boas que Ele nos dá. É possível manter a fé quando o retorno é só dor e silêncio. E a resposta de Jó no meio da ruína é algo que, sinceramente, eu não consigo processar direito. Ele perde os filhos, os bens, a saúde. Tudo. E no meio do caos absoluto, ele rasga as vestes, raspa a cabeça, se joga no chão e diz: o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor.
Ele não entende, mas ele adora. É sobre-humano. É uma reação que implode a nossa lógica de merecimento. E isso nos obriga a fazer o que as nossas fontes sugerem: repensar a própria ideia que a gente tem do amor de Deus. E aqui, de novo, o C.S. Lewis entra com uma provocação genial. Qual? Ele diz que, no fundo, o que a maioria de nós deseja é o que ele chama de um avô no céu. Um avô no céu? O que ele quer dizer com isso? Uma benevolência senil, sabe? Um Deus bonachão cujo único desejo é que a gente se divirta. Um amor que não corrige e não desafia. Um amor que só mima. É uma imagem confortável, né? Confortável, mas, segundo Lewis, um amor fraco, que não nos leva a lugar nenhum. E aí ele propõe outras imagens, bem mais duras. Tipo quais? Uma delas é a do artista e sua obra. Um escultor que ama sua estátua não a deixa como um bloco de pedra bruto só porque o processo de esculpir é violento. Ah, entendi. Ele pega o martelo, o cinzel e quebra o que precisa ser quebrado para revelar a beleza que ele vê ali dentro. O processo dói, é barulhento, mas não é ódio. É um ato de amor criativo. A dor, nesse caso, é parte do processo. Mas essa imagem do artista com o martelo, ela soa violenta, não? É um jeito difícil de enxergar o amor? Sem dúvida. É uma imagem que nos desafia. A outra analogia que ele usa é talvez mais próxima, a do pai que ama o filho. Um bom pai corrige, disciplina, ele não deixa o filho se tornar uma pessoa horrível só para não causar um desconforto momentâneo. O amor verdadeiro é exigente. Para Lewis, sim. Ele se importa tanto com a gente que não se contenta com menos do que a nossa melhor versão. E às vezes o caminho para essa versão passa por lugares difíceis. E essa ideia do sofrimento como uma ferramenta aparece de forma muito forte também numa outra fonte, uma pregação do reverendo Augustus Nicodemos. Ah, sim. Ele usa uma analogia que ficou na minha cabeça, a do vaso de barro. É uma metáfora bíblica poderosa. Ele diz que nós somos esse vaso, frágil, comum, e o tesouro que a gente carrega dentro, que é o poder de Deus, só se torna visível quando o vaso se quebra. Exato. Enquanto o vaso está intacto, polido, a glória fica com o vaso. As pessoas dizem, nossa, que vaso bonito. Mas quando ele se racha, quando a nossa fraqueza fica exposta, o que brilha é a luz de dentro. A quebra serve para destruir nossa autossuficiência. Nossa, isso me lembrou na hora daquela frase famosa do C.S. Lewis sobre o sofrimento ser um megafone. Exato, é a mesma lógica. A de que o conforto nos deixa surdos, né? Isso. A frase completa é: Deus nos sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas brada em nosso sofrimento. O sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. É uma frase de impacto. Mas, sendo honesta, ela não soa um pouco cruel, como se Deus precisasse nos machucar para ser ouvido? As fontes lidam com essa dureza? Lidam, sim, e essa é a tensão central. Nenhuma fonte sugere que Deus é sádico, um torturador. A ideia de Lewis é mais sobre como, num mundo que já está quebrado, a dor tem esse poder único de furar a nossa bolha de autossuficiência. É uma ferramenta de despertar. Entendi. Algo que o prazer raramente consegue fazer. Mas isso, claro, levanta uma questão muito prática. Que é, se o sofrimento é, de alguma forma, parte da vida, como é que a gente atravessa isso? Porque dizer para alguém que está sofrendo confia em Deus pode soar a coisa mais vazia do mundo. A mais irritante às vezes. E é aqui que os materiais sobre o lamento oferecem um caminho que não é de negação nem de desespero. Um dos sermões que a gente analisou faz uma distinção que eu achei transformadora. Qual? Ele diz que chorar é uma reação humana biológica, mas lamentar, no sentido bíblico, é um ato de fé. Como assim um ato de fé? Lamentar não é o oposto da fé, não é reclamar. Pela definição que a fonte traz, não. Murmurar é reclamar de Deus, como se a gente estivesse de fora apontando o dedo. Lamentar é levar a nossa dor, a nossa raiva, a nossa confusão para Deus. É um grito honesto direcionado a Ele. É chegar e dizer, eu não entendo. Onde o Senhor está nisso? Por que não faz nada? É uma oração que não tem medo da própria dor. É uma oração que não precisa ser educada. De jeito nenhum. É a oração mais crua que existe. E a Bíblia está cheia disso. 1/3 dos salmos são lamentos. E o exemplo máximo, o que legitima todo e qualquer lamento nosso, é o de Jesus na cruz. Quando ele grita. Exato. Quando ele grita, citando o Salmo 22, meu Deus, por que me abandonaste? Ele não está tendo um lapso de fé.
Ele está usando a linguagem da fé, a linguagem do lamento, para dar voz à dor mais absoluta. Se ele fez isso, então a gente também pode. Exatamente. Uma permissão, né? Exatamente. Uma permissão para ser honesta na dor, sem sentir culpa por não estar sentindo uma fé inabalável o tempo todo. Exato. Se Jesus lamentou, existe um espaço sagrado para o nosso lamento. A fé mais profunda não é a que nunca duvida, mas a que leva as suas dúvidas para Deus. O autor desse sermão diz uma coisa linda, que o lamento é um caminho para o louvor. Um caminho. É a estrada que a gente percorre entre a pancada da dor e a lembrança da misericórdia. Isso me lembra de uma passagem do livro de Lamentações, que é basicamente um manual sobre isso. O autor passa capítulos descrevendo o horror e no meio do caos ele diz algo como: ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disto. O amor do Senhor não tem fim. O lamento não apaga a dor, mas se recusa a deixar que ela seja a única verdade. E essa recusa nos leva ao coração da resposta que todas as nossas fontes, de um jeito ou de outro, apontam. E qual é? A resposta cristã para o sofrimento não é uma teoria, não é uma explicação, é uma pessoa. Não é uma filosofia sobre a dor, é um Deus que entra na dor. Parece que a gente está sempre buscando uma solução, como consertar isso. Mas a resposta que a gente está encontrando nas fontes é outra coisa. É uma mudança de paradigma completa. Um dos materiais que a gente tem resume isso de um jeito que me atingiu em cheio. Ele diz assim: a gente quer um Deus que remove o sofrimento. Jesus é um Deus que entra no sofrimento. A gente quer proteção. Jesus oferece presença. Nossa, isso muda tudo. Muda o que a gente pede, o que a gente espera. A gente pede uma coisa e a resposta é outra. Uma resposta talvez mais profunda, ainda que mais difícil de aceitar no calor da hora. Porque presença não remove a dor. Presença nos dá força para atravessar a dor. Para atravessar. E o estudo que temos sobre o livro de Hebreus aprofunda a teologia por trás disso. A ideia da encarnação é central. O texto diz que Jesus se tornou em tudo semelhante a nós, que ele participou do nosso sangue e carne. Ele não ficou observando de longe. Não, ele vestiu a nossa pele e sentiu o que a gente sente. E o texto de Hebreus dá duas razões para isso. A primeira é para destruir o poder da morte, e a segunda para se tornar um sumo sacerdote compassivo e fiel. Compassivo. E a raiz dessa palavra significa literalmente sofrer com. A solidariedade de Deus não é pena. É uma solidariedade de quem está junto, no mesmo nível. É ativa. E tem um versículo no final dessa passagem que amarra tudo isso, né? Sim, é a conclusão de todo o argumento. A ideia é a seguinte: é porque ele mesmo sofreu na pele quando foi provado que ele é poderoso para socorrer os que estão sendo provados. O sofrimento dele o qualificou. Ele não entende só com a cabeça. Ele conhece por dentro. E por isso, o socorro que ele oferece não é teórico. É um socorro de quem conhece o caminho. Ele já esteve lá. Juntando todos os fios, parece que nenhuma das fontes se arrisca a dar uma resposta final pro porquê. O próprio Jó, no final, ele nunca recebe uma lista de razões, né? Nunca. Ele questiona, ele lamenta, e no final o que ele recebe não é uma explicação, mas um encontro avassalador com a grandeza de Deus. E de alguma forma aquilo foi suficiente para ele. O que nos leva a crer que se existe um propósito, ele raramente é a explicação. É a transformação. A transformação e a resposta da fé a isso não é o silêncio de quem aguenta tudo, mas o lamento honesto. E o consolo final, então. Não é a promessa de uma vida sem dor, mas a certeza da presença. A presença de um Deus que a conhece por experiência própria. Isso nos deixa com uma reflexão, algo para a gente continuar remoendo. Todas essas fontes parecem sutilmente mudar a nossa pergunta. A gente começa perguntando: onde está Deus em tudo isso? Sim. E talvez a pergunta mais profunda, a que realmente nos ajuda a continuar, seja outra. Qual seria? Talvez a pergunta seja: como eu posso encontrar a presença de Deus aqui, neste exato lugar? Os textos não nos convidam a entender o sofrimento, eles nos convidam a atravessá-lo. Atravessar. Com a esperança, por menor que seja, de que este caminho de dor, por mais escuro e solitário que pareça, já foi percorrido antes. Percorrido por alguém que promete nunca, jamais nos abandonar no meio dele.